Vamos lá, gente, bom dia. Eu não vou aparecer muito no vídeo, porque alguns alunos pediram para que o som ficasse mais alto. Então, para o som ficar mais alto, tem que ficar mais perto do celular. E aí eu vou apontando para o laser point as etapas. Quando eu precisar, só que eu entro no vídeo, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um pórtico muito parecido com aquele último, a diferença é que a gente tem um balanço aqui. Então, vamos ver como é que a gente trata com esse balancinho. Não tem muita novidade, não. Então, vamos lá. Eu peguei aqui a carga de 10. Eu sei que alguns de vocês gostam de trabalhar com a concentrada num trecho e outra concentrada no outro. Então, fariam 10 vezes meio, colocariam uma de 5 aqui. E depois fariam 10 vezes 4 e colocariam uma de 40 aqui na metade dos 4 metros. Não tem problema. Para o cálculo da reação de apoio, eu vou fazer tudo de uma vez só. Eu vou pegar o 10, multiplicar pelo 4,5 e colocar uma de 45 na metade dos 4,5, tá? Aqui eu tenho também uma de 10 nesses 2 metros, que vai me dar uma concentrada de 20 aqui no meio, e tenho as reações. Uma reação perpendicular ao plano nesse apoio imóvel e 2 reações, uma perpendicular e uma normal ao plano de apoio em 2. Agora vamos, cálculo das reações. Somo todas as forças em X, então eu tenho esse 20 que eu estou considerando para a direita positivo, esse 20 que eu estou considerando para a esquerda negativo e o H2 que eu também estou considerando para a esquerda negativo. Somando isso, eu acho que o H2 é igual a zero, uma coincidência, não necessariamente ele vai ser zero, né? Somatório das forças em Y, tudo que sobe é igual a tudo que desce. Eu tenho subindo V1 e V2 e tenho descendo 45. Lembrando que o sentido dessas reações de apoio foi arbitrário, eu adotei o sentido que eu quis, vocês poderiam ter colocado diferentes, é só vocês seguirem o sentido do vetor na hora de converter para os sinais. Somatório dos momentos em 1, então vamos lá, ponto 1 está aqui. Então eu tenho esse 20 vezes essa distância de 1 metro, girando no sentido horário, eu vou considerar horário positivo, tá aqui. Aí eu tenho 45 vezes essa distância até o ponto 1. Lembra que isso aqui mede 4,5, a distância até aqui é 2,25 e depois mais 2,25 para lá. Como eu quero a distância até o 1, eu quero essa distância, então é o 2,25 menos esse meio metro, que vai dar 1,75 que está aqui. Também girando no sentido horário positivo. Depois eu tenho essa força de 20 vezes a distância dela até o ponto 1, que é essa distância aqui, ó, tá? Essa distância é 1 metro aqui, porque eu estou na metade de 2, então é 1 metro mais 1 metro aqui, girando no sentido anti-horário negativo, menos 20 vezes 2. E por fim eu tenho o H2 vezes 1 metro, também girando no anti-horário, se não quisessem colocar aqui não precisariam, porque a gente já calculou o H2 dá zero. Depois o V2 vezes uma distância de 4 metros, também girando no anti-horário negativo. Resolve essa equação, acha que V2 é 14,69, substitui V2 aqui, acha que V1 é 30,31. Fechou as reações. Então agora vamos lá, os gráficos de normal. Lembra que a normal nós vamos fazer cortes aleatórios em cada um dos trechos do nosso pórtico. Nesse pórtico aqui eu vou dividir em 4 trechos. Uma barra vertical, o balancinho, o tramo entre os 2 apoios e a outra barra vertical. Como eu não tenho força normal atuando ao longo do comprimento da barra, eu não preciso cortar 2 vezes na mesma barra. O que aconteceria se eu tivesse uma força normal pura aplicada. Por exemplo, se essa força de 20 fosse aqui, ó, na direção do eixo. Eu teria que cortar antes dela e depois dela. Aqui não. Qualquer lugar que vocês cortarem, vocês já vão achar a normal, que vai ser constante ao longo de todo o trecho. Então, se eu cortar, por exemplo, aqui e olhar para baixo, eu tenho essas 2 únicas forças atuando. A única que é normal para essa barra é o V1. V1 vale 30,31. Cortou aqui, olhou para baixo, V1 está entrando na barra. O que entra na barra comprime. Então, 30,31 de compressão. Eu não fiz as achuras para não deixar muito sobrecarregados os diagramas, depois no final eu vou achurar tudo. Então, compressão de 30 e 31. Agora vamos para o balancinho. Eu corto o balancinho aqui em qualquer lugar, eu vou olhar para a ponta do balanço, que é mais fácil. Quando eu olho para a ponta do balanço, eu tenho só esse carregamento distribuído, que é perpendicular. Se ele é perpendicular, não é força normal, não tem nenhuma força normal, no balancinho força normal é nula. Agora eu vou cortar essa barra aqui.
Eu vou olhar para a esquerda ou olhar para a direita, tanto faz. Se vocês olharem para a esquerda, vocês têm essa distribuída que é perpendicular, vocês têm o V1 que é perpendicular e vocês têm o 20 que atua na direção do eixo da barra. Então, o 20 é a única força normal que eu tenho quando eu corto e olho à esquerda. Se eu cortei aqui e olhei para a esquerda, o 20 está entrando em relação ao corte. Compressão, tá aqui, compressão de 20. A última barra, corto, eu vou olhar para baixo. Quando eu olho para baixo, eu tenho a distribuída, o H2 e o V2. Tanto a H2 quanto a distribuída são perpendiculares a essa barra. São perpendiculares, não são forças normais, não vão entrar nesse cálculo. A única força normal que eu tenho é o V2. Em relação ao corte, o V2 está entrando na barra, compressão, o valor de V2 1469, compressão de 1469. Lembra que o gráfico de normal e o gráfico de momento, vocês podem olhar para o lado que vocês quiserem. Só o gráfico de cortante, que como a gente faz por traçado direto, a gente tem que sempre cortar e olhar em direção ao início da estrutura. Então, vamos lá. Cortante. Nesse ponto, eu não tenho nenhuma cortante atuando, então o diagrama começa no zero. Aí eu vou subindo, não encontro nada até aqui. Quando eu encontro esse 20 para a direita, tá aqui 20 para a direita. Então, faltou aqui, ó. Dizer que o diagrama é nulo até ali, tá? Então, 20, e aí eu vou subindo, não encontro mais nada, esse 20 vem constante até lá em cima. Lembra que o fato de eu não ter encostado esse 20 lá é só um critério que eu uso, mas se vocês quiserem vir com esse 20 direto até o eixo horizontal, não tem problema. Acabou, minha gente. Então, vamos começar agora o balancinho. Lembra sempre começar pelo início, percorrendo a estrutura no sentido horário. Então, eu começo aqui, nesse ponto. Tem alguma cortante pura aplicada nesse ponto? Não, então eu começo do zero. Aí, daqui até aqui, eu tenho meio metro. Tá falhando esse negócio aqui. O capim. Meio metro e uma carga distribuída de 10. 10 e meio metro dá 5, a carga distribuída para baixo, então eu desço 5. Chega aqui embaixo no 5, acabou, fechou. Agora a gente vai começar essa barra horizontal. Essa barra horizontal começa nesse ponto. Como não é o ponto inicial da estrutura, diferente daqui, que era um ponto inicial, era a extremidade, aqui também era a extremidade, eu vou ter que fazer a resultante das cortantes para achar o valor nesse ponto. Então, eu corto aqui e olho tudo que ficou à esquerda. Então, tudo que ficou para a esquerda é essa distribuída de 10 vezes meio metro, que dá 5, né? Ó, cortei aqui, ó. Nós estamos fazendo força cortante. Então, tudo que estiver nessa direção é cortante. Então, o que eu tenho para lá? O 10 vezes meio, que dá 5, e o V1 para cima. Então, vamos lá. V1 vale 30,31 para cima, o 5 para baixo, tira o 5 de 30,31, vocês vão chegar no 25. Ou, se vocês quiserem pensar diferente, lembra, vocês saíram do zero, desceram 5. Dá continuidade aqui, você está no 5 aqui embaixo. Sobe o valor do V1, que é 30,31. Então, você está no 5 aqui embaixo. Subiu o V1, chega aqui no 25,31. Bom, agora vamos continuar a descer. Não vai descer 45, gente, porque vocês já desceram aqui 5 nesse pedacinho, ó. Vocês já desceram 5. Vocês vão descer o quê? O 10 vezes os 4 metros, que dá 40. Então, você está no 25,31 aqui. Você desce 40... Você chega aqui no 14,69, ó. Esse ponto aqui é 14,69, tá? Acabou. Vamos começar daqui. Começando daqui, vocês vão fazer um corte, olhar tudo que ficou para trás desse ponto. Cortante em relação a essa barra é força nessa direção. Então, nós vamos olhar somente as forças que estiverem nessa direção. No caso, é só o 20 que a gente tem. Quando eu cortei e olhei para cá. 20 para a direita, então eu venho aqui e coloco 20 para a direita. Aí eu vou descendo, o que eu encontro? Um carregamento de 10 por metro em 2 metros, que dá 20. 20 vezes 2, desculpa, 10 vezes 2 dá 20, você está no 20, desce 20, chega aqui no zero.
Calculei essas áreas. 1,25, que aqui é a área do triângulo, 5 vezes meio dividido por 2. Área do retângulo, 20 vezes 2, 40. Para quem não lembra como é que faz para calcular essa base aqui do triângulo, Daniel me perguntou no nosso encontro no Teams. Para determinar essa distância x aqui, vocês vão pegar o valor da cortante, que é 25,31, e dividir pelo carregamento distribuído, que é 10. Então, essa base aqui vale 2,531. E aí, vocês vão fazer 25 vezes o 2,531 dividido por 2, que era do triângulo. Tá aqui o valor dessa área. No triângulo pequenininho, a mesma coisa. Para determinar esse comprimento, pega o valor da cortante, que é 14,69, divide por 10. Vai achar que essa base aqui é 1,469. Aí, 1,469 vezes o 14,69, dividido por 2, que era do triângulo, vai dar 10,79. Ou, como você já achou esse valor de x e você sabe que o total é 4, é só tirar de 4, façam como vocês acharem melhor, tá? Por fim, esse triângulo, a altura é 20, a base é 2, dividido por 2, dá 20. Muito bem, então agora vamos começar o diagrama de momento. Lembra que a gente vai usar aquele critério de que cortante positiva traciona a parte de cima, cortante positiva traciona a parte de baixo, né? Cortante positiva traciona a parte de baixo, cortante negativa traciona a parte de cima. E no nosso pórtico, a parte de baixo é a parte de dentro, a parte de cima é a parte de fora. Então, eu começo aqui. Não tem um momento puro aplicado aqui, então meu momento começa no zero. Aí eu vou aplicar essa área aqui. Essa área é zero, então esse momento não se altera, ele continua em zero até aqui. Chegando aqui, vocês têm uma cortante negativa, que vai tracionar a parte de cima, que é a parte de fora. Então, eu venho para fora, o valor da área que é 40. Marquei 40 aqui. Acabou, encerrou. Vamos lá. Vamos começar agora por essa extremidade. Eu não tenho momento puro aplicado aqui, esse momento sai do zero. Cortante negativa traciona a parte de cima. Aqui a gente pode falar com cima mesmo, porque nós estamos numa barra horizontal, então em cima e embaixo. Traciona a parte de cima, então eu saio do zero, subo o valor da área, que é 1,25, vou chegar aqui no 1,25, encerrou. Agora, não dá para fazer aquilo de rebater. Por que não dá para rebater? Porque eu não tenho só 2 barras chegando no nó. Eu tenho 1, 2, 3 barras nesse nó. Então, eu preciso fazer o cálculo do momento. É aquilo que eu ensinei vocês até a aula passada, né? A gente tem que fazer esse cálculo. Então, vamos lá. Eu fiz um cálculo aqui. Eu cortei aqui, ó. Cortei aqui e olhei para cá. E aqui eu fiz uma representação do que eu enxergava. Essa força V1, como esse corte é infinitesimal, ele está muito pertinho do nó, essa força V1 não vai gerar momento. Então, eu vou ter gerando momento esse 20, vezes a distância de 2 metros, está aqui 20 vezes 2, girando no sentido anti-horário. E aqui eu tenho uma força de 5, né? Porque se eu cortei aqui e olho para lá, eu tenho 10 vezes meio, que dá uma de 5 aqui. Esse 5 está a uma distância de 0,25 metros, também girando no sentido anti-horário. Então, 5 vezes 0,25. Quando eu somo esses dois momentos, vai dar 41,25 girando no anti-horário. Esse momento anti-horário deforma a barra dessa maneira, traciona a fibra superior. Por isso que eu marquei 41,25 para cima. Ah, então quando eu tiver isso aqui, é só eu pegar e somar os dois? Não, não necessariamente. Em algumas situações você vai somar os dois, em algumas situações você vai tirar um do outro, vai depender da situação, tá bom? Aqui no caso foi a soma dos dois, mas é bom vocês fazerem sempre essa conta. Isso foi só para a gente determinar esse valor inicial, que é de 41,25 e que traciona a fibra de cima. Agora eu posso continuar trabalhando com as áreas. Aqui eu fiz essa linha de referência, eu transportei para cá, só para a gente se orientar.
Cortante positiva, traciona a fibra de baixo, então eu vou descer o valor da área, que é 32,03, eu estou no 41, eu desço 32, eu chego no 9,22. Cortante negativa, traciona a fibra de cima, então eu vou subir o valor da área, que é 14,69. Eu estou no 9,22, eu subo 14,69, aqui vai dar 20,01, tá? Vai ser uma diferençazinha de arredondamento. Agora, nessa situação, sim, vocês têm um nó aqui, ó, em cima, com 2 barras e não tem momento puro aplicado. Então, eu posso simplesmente transportar o valor do momento daqui para cá. Eu tinha 20 do lado de fora, eu tenho 20 do lado de fora nessa barra. Então, transporto 20 e aí sigo por área. Cortante positiva, traciona a fibra de baixo, que é a fibra de dentro, a área é 20, eu estou no 20, eu venho para dentro 20, eu chego no 0. Nossa, vocês estão ouvindo o galo cantar? Da aula muito cedo é isso. Então, vamos ver aqui agora para traçar esse diagrama. Aonde eu tiver carga distribuída, eu tenho parábola. Aonde eu não tiver carga distribuída, equação de primeiro grau. Então, aqui, uma equação de primeiro grau. E aqui, parábola. Agora a gente faz... Agora a gente faz as achuras aqui para não ficar muito carregado para vocês. Sempre as achuras a 90 graus, tá? Do eixo da estrutura. Oi, vamos lá. Tá gravando isso. Mais um exercício aqui. Eu tenho um pórtico, carregamento simples. Eu só quero introduzir para vocês um momento puro que até então a gente não tinha visto, tá? Marquei as reações no apoio fixo, a reação no apoio móvel. Somatória das forças em X. Eu tenho o H1, que eu vou considerar para a direita positivo, e o 10 para a esquerda negativo. Somatória das forças em Y, tudo que sobe igual a tudo que desce. Então, V1 mais V2 igual a 40 que está descendo. Somatória dos momentos em torno do ponto 1. V1 e H1 passam pelo ponto 1, gera momento. Aí eu tenho 40 vezes 2,5 girando no sentido horário, positivo. Esse momento puro, ele entra na somatória dos momentos sem multiplicar por distância nenhuma. Se a gente está considerando horário positivo, ele entra como sendo positivo. Depois eu tenho esse 10, que está a uma distância até o eixo do ponto 1 de 2 metros, girando no sentido anti-horário. Então, 10 vezes 2, sinal negativo. E, por fim, o V2, que também gira no sentido anti-horário, está a uma distância de 5 metros do ponto 1, menos 5 V2. Resolve essa equação, acha V2 igual a 22, substitui V2 aqui, acha V1 igual a 18. Agora eu começo aquela história, né? De que não existe força normal atuando ao longo do trecho, então vocês podem fazer um corte aleatório em qualquer lugar para fazer o gráfico de normal. Fiz um corte aqui, olhei para baixo, encontro 2 forças. Normal para essa barra, só o V1. V1 vale 18. Então, entrando na barra, compressão de 18. Fiz um corte para cá, olhei para lá, eu tenho 40, o H1 e o V1. Poderia fazer um corte aqui, olhar para lá, ia ter o H1 e o V1, mas não tem diferença se eu cortar e enxergar a força de 40 ou não? Não, porque nós estamos procurando força normal, e força normal é a força que atua nessa direção. A única é o H1, independente se estarem cortando aqui ou se estarem cortando aqui. Olhando para lá, é só o H1 que vocês estão enxergando. O corte está aqui. O H1 está entrando na barra em relação ao corte, também uma compressão de 10. Aqui. V2. Fiz um corte aqui, vou olhar para baixo, a única força que eu tenho é o V2. V2 em relação ao corte que está aqui, está entrando na barra, compressão de V2, compressão de 22. Bom, aí eu começo. Força cortante. Nesse ponto, eu tenho uma cortante que é o H1, está para a direita, então 10 para a direita. Subo, não encontro mais nada. Esse 10 vem constante até o final. Eu sempre deixo esse pedacinho, mas pode ir direto. Acabou, gente. Encerrou essa barra. Vamos começar essa nova barra? Faz um corte aqui. Olha tudo que ficou para trás. Sempre olha em direção à extremidade.
extremidade inicial, né? A gente tem que percorrer a estrutura no sentido horário. Eu tenho duas forças. Essa força aqui, se você transportar para cá, ela não é cortante. Força cortante para essa barra é força vertical. Então, só vou olhar as verticais, ou seja, o V1. O V1 vale 18, sub 18. Eu não tenho nada até aqui a metade, esse 18 vem constante. Encontrou 40, desce 40, chega no 22. Depois não tem mais nada, esse 22 vem constante, até que aqui tem esse V2 que fecha o diagrama. Vem 22 constante até aqui. Para começar essa barra, faz um corte, olha tudo que ficou à esquerda. O que eu tenho à esquerda? Um momento que não entra, não é a força cortante. Esse 40, se vocês transportarem ele para cá, ele é normal. Essa força também não entra. Cortante para essa barra é força horizontal. Vocês já podem só olhar as horizontais, não precisa nem olhar o resto. A única horizontal é o H1, tá para a direita? Então vamos lá, 10 para a direita. Aí eu vou descendo, não tenho mais nada, esse 10 vem constante, até que aqui vocês encontram esse 10, ele chega no zero e o resto do diagrama é zerado, faltou indicar isso. A partir daqui, o diagrama segue em zero. Calculei as áreas, 10 vezes 4, 40, 18 vezes 2,5, 45, 22 vezes 2,5, 55, 10 vezes 2, 20. Então, começo. O diagrama de momento sai do zero porque eu não tenho momento puro aplicado aqui. Cortante negativa traciona a fibra de cima, que no caso é a fibra de fora. Então, eu venho para fora o valor da área, que é 40. Aqui eu tenho um nó com duas barras, não tem momento puro. São duas barras, se quiser pode transportar o momento sem precisar calcular o valor. Então aqui eu peguei esse 40 e transportei para cá. 40 do lado de fora, transporta 40 do lado de fora e aí segue por área. Cortante positiva, traciona a fibra de baixo. Vamos descer o valor da área que é 45. Eu estou no 40, desço 45, chego no zero. Chego no 5, perdão, lá embaixo. Cortante negativa, traciona a fibra de cima. Vamos subir o valor da área que é 55, eu estou no 5, subo 55, eu chego no 50. Agora, aqui não pode pegar esse 50 e transportar para cá. Por quê? Embora eu tenha duas barras chegando, eu tenho um momento puro. Então, o momento que eu tenho na barra horizontal não vai ser igual ao momento na barra vertical. Então, eu aconselho vocês que façam um corte e aí vocês podem olhar para o lado que vocês quiserem, para a esquerda ou para a direita. Se olhar para a direita, que é a parte de baixo, vocês têm essa força V2 que passa pelo eixo não gera momento. E eu tenho essa força de 10 vezes uma distância de 2 metros girando no sentido horário. Então vamos lá. Sentido horário, 10 vezes 2, que vai dar 20. Tracionando a fibra de fora, tá? Se tiver dúvida em relação à situação, só pega uma régua e aplica com a mão, simula o momento e vê qual é o lado que traciona. Então, traciona a fibra de fora. Então, eu começo esse diagrama com um momento de 20 do lado de fora. Mas como eu tinha 50 e passei para 20, é isso mesmo. A diferença entre esses dois é exatamente o momento puro que eu tenho aqui aplicado. 30, tá? Então, dá diferente mesmo, porque essa diferença é o momento puro. Bom, cortante positivo traciona a fibra de baixo, que no nosso caso é a fibra de dentro. Então, eu tenho uma área de 20, eu estou no 20, eu chego no zero. A partir daqui, o diagrama segue em zero. Como eu não tenho carregamento distribuído em nenhum trecho, todo nosso diagrama vai ser uma equação de primeiro grau. Achuras. Cachorro aí, né? Nossa, cachorro. Quase no finalzinho tinha que dar uma, né? Beleza? Eu vou postar esse vídeo para vocês hoje ainda e estou guardando o retorno de vocês para ver se a gente vai fazer reunião hoje mais tarde. Tchau.